Oi, meu nome é Júlia e a gente vai falar sobre o episódio de Supernatural que aparece o Scooby-Doo, que é o episódio 16 da 13ª temporada, que se denomina Scooby-Natural. E eu só vi Supernatural até a 5ª temporada, então não tem contexto de nada que tá acontecendo nessa temporada aqui, mas eu vi só esse episódio, vamos lá. E outra, eu não sabia se eu ia assistir em português ou em inglês, porque tipo assim, eu comecei a assistir Supernatural em inglês. E se eu começar a ver uma série em inglês, eu não consigo botar ela pra português. Só que tipo, assistir Scooby-Doo falando em inglês não vai dar muito certo. Então eu botei em português. E aí na minha cabeça, acho que é o Selma, o dublador do Selma mesmo que o do Damon Salvatore. Então toda vez que você abria a boca, eu achava que era o Damon falando. O irmão, mas tudo bem. Hello, brother. Do nada o episódio começa com um dia lutando com alguém vestido de dinossauro. Era o que parecia, pelo menos. Sam aparece pra ajudar e ele joga um fogo no dinossauro e ele explode. E parecia que era só uma pelúcia que estava possuída mesmo. E ela queria matar o dono da loja de penhores. Por quê? Não sabemos. Então aparece um tal DJ que parecia ser o dono da cidade. Mas o Sam acha que aquele dinossauro não parecia um objeto possuído. E o dono da loja fala que eles podem levar qualquer coisa que eles quiserem. Então o Jim escolhe uma TV. E o Sam ainda tá encucado com aquele dinossauro, porque não era pra ele atacar pessoas. Então o Jim monta um cômodo com algumas coisas pra ele poder se divertir. Então ele liga a TV e ela faz um barulho estranho e sai um raio de dentro dela. Então eles são sugados para dentro da TV e eles viram um desenho de 2D. Então eles percebem que viraram um desenho 2D. E o Sam até acha que eles estavam sonhando, mas eles não estavam. Até o carro do Jim estava naquele mundo e eles caem na estrada pra tentar entender o que tá acontecendo. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Então eles param numa sorveteria, porém eles veem a máquina mistério estacionada lá do lado de fora. E tem uma pequena abertura, né, da série, e o Jim fala que quer chegar na Daphne. Então eles estão lá conversando sobre eles, sentados numa mesa, e a turma do Scooby também fala que eles também pegam fantasmas. Mas a única diferença é que os fantasmas dos meninos Supernatural não são mascarados e eles não têm um cão falante. E aí, tipo assim, eles chegam na mesa lá dos meninos, né, e eles acabam sentando lá junto com eles. Então é contado que o Scooby tinha herdado uma fortuna de um velho coronel sulista, porque ele tinha salvado o velho de se afogar, mas o velho tinha morrido de câncer. Então eles vão junto com a turma para poder desvendar esse mistério. O Fred e o Jim apostam corrida com seus respectivos carros, porém o Jim não gosta do Fred. E o Jim perde também lindamente, mas parecia que tinha alguém seguindo eles. Então eles vão para uma casa mal assombrada e o Jim percebe que eles estão em um episódio chamado Uma Noite com Medo Não Acaba Cedo. E tipo assim, dá pra perceber que o Jim ouvia muito pouco Scooby-Doo, né? Só que não. Então o advogado do coronel falou que a única instrução que ele tem era de tocar um disco de vinil pra eles. Então o Scooby e alguns parentes lá do velho coronel receberiam $1 milhão cada um se eles passarem uma noite na casa mal assombrada. E se acaso um deles não terminasse a noite lá, a parte da fortuna dele ia passar pros outros. Então a Velma fala para o Sam não se preocupar, porque não existe fantasmas. E ele quase fala que eles fazem parte do desenho. Mas um dia não deixa ele contar nada. Então o Sam queria que eles já pulassem pro final do episódio, mas o Sam quer mais tempo pra ficar com a Daphne. Então o advogado vai voltar na casa no dia seguinte pra saber qual deles restaram. Então eles decidem dormir e o Jim até quer ficar mais perto da Daphne, mas ele e o Sam vai dormir no quarto com o Fred, Salsicha e Scooby, que claro e obviamente estavam morrendo de medo. Então a Velma parece gostar do Sam. Não julgo, também gosto de grandões e do Sam. Então o fantasma aparece de trás de um parente do coronel, mas o Jim percebe que tem algo diferente nesse episódio, já que o parente do coronel estava morto. Ele percebe que a Mistério tá bem feliz quando ouve o mistério nas mãos, mas incomoda o Jim e o Sam porque eles estão agindo como se uma pessoa não tivesse morrido. E tinha alguém do lado de fora da casa e essa pessoa era o Castiel. Ele acha estranho um cachorro falante, mas tudo bem. Então ele conta que estava procurando o Sam e o Jim no bunker até que viu eles na TV apostando corrida. Então ele também foi jogado para dentro do episódio e ele era a pessoa que vimos no início do episódio seguindo os carros. O Castiel tinha visto faíscas roxas igual ao que o dinossauro fazia. Então a Velma escuta eles falando sobre o dinossauro assassino, mas eles mandam uma mentira dizendo que era um livro que eles estavam escrevendo. Então do nada as luzes ficam apagadas e tem outra morte na casa. Até que o fantasma aparece e o Fred tenta pegar ele, mas não consegue. E ele atravessava a parede. E realmente tinha uma cena de morte na casa. E esse fantasma era do Sam do Jim e não da Mistério S.A. Então eles querem se separar, mas o Sam não gosta da ideia. Então o Jim vai com o Fred e a Daphne, o Sam vai com a Velma e o Salsicha e o Scooby vão com o Castiel. E a Velma acaba falando muito sobre
sobre os ombros largos do Sam e ele começa a se sentir incomodado. Obviamente eu também me sentiria incomodado, mas tudo bem. O Sam começa a falar pra ela que fantasmas existem, mas ela ri. Então eles percebem que os brinquedos são as únicas coisas daquela casa que não estão cobertas de poeira. E também tem um plasma que são de fantasmas lá perto. Até que os brinquedos começam a ficar roxos e ir atrás deles, mas eles fogem. E cortando para o Dean, ele tenta dar em cima da Daphne, mas ela só tem olhos pro Fred. Então o Dean encontra um livro de cor diferente e tinha uma passagem secreta. Eles caem num buraco onde não tinha luz e aparece um fantasma do lado dele. Então, cortando para o Salsicha, Scooby e Castiel, também tinha um fantasma seguindo eles. Então começa a cena de perseguição com a música clássica da série Scooby-Doo. Então eles se juntam novamente e trancam em um quarto, que não ia adiantar de nada já que o fantasma atravessa a parede, mas beleza. Até que os óculos da Velma congelam e os vidros que estão em volta também. Então o fantasma machuca o Fred, faz a Daphne e a Velma flutuarem e joga o Salsicha pela janela. E o Sam e o Dean conseguem parar o fantasma. E o Scooby pula pela janela para salvar o Salsicha que estava caindo. E o Castiel pula também para ajudarem eles a não se machucarem tanto. Porém o Salsicha acaba quebrando o braço. E o Sam quer contar a verdade para eles sobre o fantasma ser real. E dessa vez eles acreditam. Então o Dean joga o discurso no jutsu para eles não se desanimarem. Então o Sam e o Dean apresenta as armas deles para eles poderem pegar esse monstro para o Mistério S.A. E eles armam um plano para pegar o fantasma. Então o Salsicha, Scooby e Castiel vão se à isca para o fantasma. Tipo assim, o Castiel nesse episódio não faz muita coisa não, ele só tá ali por tá mesmo, mas enfim. Então, como sempre, o plano do Fred dá errado, mas eles tinham um plano B e prendem o fantasma em um círculo de sal. O fantasma, na verdade, era uma criança e ela não queria matar ninguém. Foi um cara mau que tinha forçado ele a fazer isso, o Jay, que era aquele cara no início do episódio que apareceu na loja de penhores. Então a alma da criança ficou presa a um canivete que o pai dele havia dado a ele. Então o Jay tinha colocado o canivete no dinossauro, mas a criança só queria ver o pai dele de novo. Então ele precisa levar os meninos de volta ao mundo real para poder libertar ele. Então a Mistério S.A. estava apavorada e eles falam para eles que haviam se enganado e que a Velma estava certa por achar que o fantasma era uma pessoa disfarçada. Então eles pegam o advogado do coronel, que inicialmente no episódio do Salsicha Scooby era o que estava transformado em fantasma, faz com que a Mistério S.A. ache que foi ele desde o início, mas foi ele só em algumas partes. E o Fred acha que realmente o que ele queria fazer era tirar todos da casa e ficar com o dinheiro só pra ele, o dinheiro lá do coronel. Mas o Dean conta que aquele dinheiro não tinha valor. Então o Castiel melhora o braço do Salsicha e o Fred quer ir comemorar. E o Dean acha que o Fred não é tanto mané quanto ele pensava. Então, do nada, a Velma beija o Sam. Eu fiquei tipo, what the fuck nessa cena, mas ok. Então o Sam, o Castiel e o Dean voltam para o mundo real. E o Dean quebra a TV e tira o canivete dentro dela e queimam ele. Enquanto isso, o dono da loja tava vendendo ela pro Jay quando os meninos chegaram. E o Dean tava usando um lenço igual do Fred, mas acho que o lenço era de outra cor, nem lembro mais. Então o Jay tava usando o fantasma para conseguir as propriedades ali por perto mais baratos. E os meninos hackearam as finanças do Jay e viram que ele não era muito bom em pagar impostos e ia preso. Então o Sam fala que a Velma tava certa pelo fantasma ser apenas o pilantra, que realmente foi o que aconteceu também no mundo real. Então o Jay fala que teria se dado bem se não fossem essas crianças enxeridas. Eu entendi a referência. Então o episódio termina com o Dean falando Scooby-Doo. Mano, em que mundo eu sonhei em algum momento da minha vida ver o Dean beijando a Velma? Na verdade, a Velma beijando o Dean. Nenhum. O mais aleatório possível aconteceu aqui, mas tudo bem. E a Daphne também só tendo olhos pro Fred e cagando pro Dean é legal, porque tipo, mano, todo mundo caga pro Dean. Mas enfim. E o episódio é bem divertido. A nota que eu vou dar pra ele é 8. É isso, bom. Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pro post, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!